Hello! Vamos lá, então, para o primeiro capítulo do livro Inteligência Positiva. E eu deixei de tarefa para vocês fazerem um teste, que são 2 testes, tá aí no link do vídeo anterior a esse. Tem lá o link, eu vou deixar de novo nesse vídeo, tá? Vou ir deixando o link até quem não fez para poder fazer, né? Vai que a pessoa tá pegando o vídeo a partir de agora. Então, eu vou deixar novamente aqui o teste, são 2 testes. Um que vai medir o teu nível de quociente positivo, e que vai de 0 a 100, e outro que vai dizer quais são os seus sabotadores que lideram, né? E eu fiz o meu teste, e no final desse vídeo eu vou dizer qual foi o resultado, tá bom? E vamos lá, então, para o primeiro capítulo do livro. Primeiro capítulo, o título é Inteligência Positiva e QP. Então, ele vai explicar pra gente o que é essa inteligência positiva. E ele inicia com uma história que nós vamos falar sobre ela agora. Bom, o capítulo inicia pela história de Frank. Frank era um CEO de uma empresa que estava em crise, né? Desvalorizou 2/3 da empresa e ele nem mal dormia à noite. À noite só ficava aquele turbilhão de informações na cabeça dele, tentando achar uma saída, como que ele ia resolver esse grande problema na empresa. Quem nunca, né, gente, passou por algum momento assim de crise financeira, né? Eu mesmo super me identifiquei quando li o capítulo, porque passei por essa crise com a empresa que eu tinha e ficava nessa situação. Quando eu li aqui no livro sobre ele acordar no meio da noite pensando como ia resolver esse problema, nossa, lembrei, tive vários gatilhos da época que eu empreendia também. E aí, Frank procurou o Shizad, que é o escritor, o autor do livro, né? Então, e o Shizad propôs para ele para trabalhar a inteligência positiva dele e da equipe dele, que também estava estressada. Eles ficavam com o mesmo problema, né? Quando acho que o líder está sobrecarregado, em crise, a empresa inteira fica em crise, né? Porque todo mundo sofre com as consequências de uma crise dentro de uma empresa. Então, para trabalhar a inteligência positiva da turma, Frank, que é o CEO da empresa, ele elaborou uma pergunta que fazia muitas pessoas refletirem. E a pergunta era a seguinte, ó: o que precisamos fazer para que dentro de 3 anos possamos dizer que a crise atual foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com a nossa empresa? E quem nunca ouviu algo desse tipo, né? De quantas empresas em crise desenvolveram, cresceram e ficaram conhecidas mundialmente. Enfim, quem conhece a própria Apple, né? Quando saiu o Steve Jobs da empresa, a empresa entrou em crise e hoje, pelo amor de Deus, né? Super bem posicionada, uma das maiores na sua área, enfim. E aí ele fazia essa pergunta toda vez. A princípio, os funcionários ficavam meio céticos, assim, para responder e sem acreditar, porque a gente tá vivendo tudo isso aqui, ele tá falando que, tipo, lá daqui 3 anos a gente vai dizer que isso foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Como assim? Ele fala aqui, né, no livro, que ao contemplar essa pergunta várias vezes, em várias reuniões, e ainda usar várias técnicas da inteligência positiva, que é isso que nós vamos ver no decorrer do livro, as pessoas foram mudando, né, a mentalidade delas, que era ansiosa, decepção, foi mudando para curiosidade, criatividade, empolgação, ação determinada. E eles levaram menos de 6 meses para transformar o fracasso em sucesso. Aí ele segue esse capítulo falando que a nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. E tudo vai da forma que a gente vai utilizar a mente. De que forma você vai utilizar a mente. Quando eu era criança, eu ouvi a história lá de um sábio chinês que dizia, né, que nós temos 2 cachorros. Um bom e um ruim. E aí perguntaram para o sábio, qual sobrevive? E ele falou, aquele que você alimentar mais. Então, assim, e acontece com o lado positivo e negativo. Então, assim, qual lado você está alimentando? É o positivo? É ele que vai crescer, entendeu? Se a gente pensar como um cachorro, se você alimentar mais aquele cachorro dentro de si, né, o cachorro positivo, é ele que vai crescer. E, ao contrário, também acontece. Se você alimentar mais o negativo, é ele que vai crescer e desenvolver. E ele fala muito, assim, no livro todo, que o nosso cérebro é um músculo. E foi através desse livro até que eu lembrei eu comentei isso no Hábitos Atômicos, no livro anterior,
mas foi dele mesmo que eu aprendi e comecei a olhar para o cérebro como se fosse um músculo. E o músculo, para desenvolver, você precisa treinar. E o livro vai trazer várias técnicas para a gente treinar o lado positivo. E aí, Shirzad vai trazer também diversas evidências, pesquisas de quanto você treinar o seu lado positivo, quanto de melhora que vai ter na sua vida. E naquele primeiro teste que nós fizemos, que vai de 0 a 100 para identificar o seu nível de QP, né, que é o quociente positivo, ele fala que se você, no seu teste, saiu acima de 75, isso quer dizer que 75% do tempo, seu cérebro trabalha como seu amigo, né? E 25% te sabota. Então, assim, esse é um número excelente. Acima de 75 é excelente. No final, eu vou falar o meu resultado para vocês, tá bom? Abaixo disso, você tá se sabotando. E é isso que o livro vai ensinar. Técnicas pra gente desenvolver ainda mais, né? Porque o nosso cérebro trabalha total a favor de nós e não contra nós.